Então, a gente precisa ver o uso da inteligência artificial como um mecanismo, né? E pensando agora, né, olhando aqui para a questão também da numerologia, né, a questão da espiritualidade, hã, o quanto fazer essa dependência, né? O quanto nos tornarmos dependentes da IA para a gente se divertir, para a gente ter entretenimento, e quanto mais a gente se volta para esse entretenimento, que de fato prende, que de fato agrada, que de fato faz a gente, né, talvez relaxar. E o que tem por detrás disso? Porque assim, e as mensagens subliminares, né? E o quanto as palavras que são colocadas são para agradar, né? O quanto até mesmo os temas sensíveis são evitados ou não ditos, né? Até porque a própria IA já é direcionada para não abordar determinadas temáticas. E aí isso faz com que a gente não pense. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Falando hoje de inteligência artificial ah, diante da espiritualidade, né? Ah, primeira coisa, né? Enfim, tá tendo, né? A gente tá vendo que tem um aumento muito grande do uso da produção de vídeos, né? E de vídeos para, enfim, feitos pela IA e que de alguma forma, né, impactam, né, de muitas formas, impactam, né, a questão do trabalho. Porque você tem um monte de gente já entrando nessa linha de muito possivelmente perder seus trabalhos por conta do impacto da IA, e aí isso vai para tudo, né? Pessoas que trabalham com figurino, pessoas que trabalham com dublagem, pessoas que trabalham com iluminação, pessoas que trabalham, enfim, toda uma rede gigantesca de pessoas que trabalham dentro de uma linha de entretenimento, começando agora a ter o impacto, né, dos efeitos da IA. A outra parte que vem junto com isso, e lógico, a gente tem visto vídeos muito divertidos, né? Tem, lógico que tem uma diversão, mas a gente precisa ter claro o seguinte, né? Qual que é realmente o teu uso da IA, né? O quanto ela te diverte, o quanto ela te hipnotiza, o quanto a gente deixa de fato de se desenvolver, de aprender, de assimilar, e a gente precisa levar em conta o seguinte: a gente está na mão oposta, e a IA ela está aprendendo com a gente o tempo todo, ela está nos assimilando o tempo todo. Mas a inteligência artificial, né, aquele argumento de que ela não é ainda exatamente uma inteligência, né? Ela é artificial, mas é um grande banco de dados que tem efetivamente uma capacidade muito grande de navegar nesses dados e, por conta disso, manipular a gente a partir das identificações que a IA cria, né? Das identificações que ela constata, na verdade, a respeito das nossas naturezas, das nossas personalidades, das nossas necessidades, em relação àquilo que ela consegue oferecer, né? Então é um grande, um gigantesco oceano de possibilidades, ok. Só que ao mesmo tempo, quando a gente tem essas possibilidades dispostas, isso está fazendo com que a gente observe muitos conteúdos de forma divertida, porque é o objetivo da própria IA trazer esse entretenimento. Quando a gente começa a assistir essas produções, isso também é feito para que a gente se distancie um pouco do senso crítico, né? E assim, qual que é qual que é a grande lacuna?
Nós estamos num planeta que tem guerra, que tem dificuldade econômica, que tem uma mídia, enfim, com N deficiências, aqui não vamos nem enumerar isso. A gente tem pessoas, né, sobretudo meio esotérico, mas a própria mídia, enfim, de modo geral, né, com essa coisa da desgraça, né? Então, assim, você não vê ninguém fazendo previsões de que o planeta vai melhorar, né? A grande maioria das pessoas, né, navega nessas previsões catastróficas, enfim, no fim do mundo e por aí vai. E aí o que que acontece? Na violência, né, e lógico, a gente, de fato, temos um planeta muito violento, né? Temos uma sociedade, enfim, né, que está em crise, né, e vai me perdoar o pessoal que diz que a luz venceu, né, porque eu não acredito muito nisso, né, sinceramente, né, para mim está mais para uma coisa do tipo, a escuridão chegou, né, então a gente precisa ver o uso da inteligência artificial como um mecanismo, né, e pensando agora, né, olhando aqui para a questão também da numerologia, né, a questão da espiritualidade, ah, o quanto fazer essa dependência, né, o quanto nos tornarmos dependentes da IA para a gente se divertir, para a gente ter entretenimento, e quanto mais a gente se volta para esse entretenimento, que de fato prende, que de fato agrada, que de fato faz a gente, né, talvez relaxar. E o que tem por detrás disso? Porque assim, e as mensagens subliminares? Né? E o quanto as palavras que são colocadas são para agradar, né? O quanto até mesmo os temas sensíveis são evitados ou não ditos, né? Até porque a própria IA já é direcionada para não abordar determinadas temáticas. E aí isso faz com que a gente não pense. E ao não pensar em temas que são sensíveis para a sociedade, a gente então deixa de agir socialmente, a gente deixa de olhar para o coletivo. A gente acha que por não falar de determinadas coisas, isso talvez seja normal, ou que simplesmente não precise ser dito. E aí o que que acontece? O nosso grande questionamento é: o que que nós estamos fazendo, o que que nós estamos consumindo realmente em termos de ar e o quanto que é consumido realmente é útil, né? A gente acabou de ter agora, essa semana, a entrada de Júpiter em Câncer, né? Embora pareça que isso não tenha exatamente uma relação com a IA, mas a gente pode fazer uma correlação aqui, que é assim, Câncer vai falar muito da questão da ancestralidade, né? Se a gente pensar no arquétipo canceriano, né? A nossa casa 4, a nossa raiz, a nossa base, né? E, e Júpiter fala dessa busca pelas fronteiras, né? Ou do retorno, né? Depois daquela viagem profunda. Mas assim, se for pensando nisso, junto à questão da IA, né, o quanto a gente realmente consegue navegar nas nossas profundezas, navegar, né, na nossa história, olhar para a nossa história realmente e ter clareza a respeito, né, do quanto a gente é espiritualmente manipulado, inclusive pelo conteúdo da nossa ancestralidade. Falo isso também porque assim, a gente teve, não teve não, né? Eu recebi, né? Me enviaram alguns vídeos aí a respeito de umas histórias, enfim, né? Umas gafes, né? Umas coisas bíblicas, umas esquetes, enfim, e assim, relatando todas aquelas histórias do Egito Antigo, etc, etc, etc. E assim, tá, mas
a olhar para isso a título de anedota, de piada, de uma coisa divertida, né? O quanto a gente se esquece realmente do peso das perseguições, das guerras, o quanto ao olhar para isso de uma maneira divertida, lúdica, a gente acaba esquecendo dos massacres, a gente acaba esquecendo do quanto nossos ancestrais, inclusive, foram reprimidos, do quanto na história todos nós e toda a nossa linha de ancestralidade foi rechaçada pelo poder dos, né, enfim, daqueles que detinham o poder, dos líderes, né, religiosos, espirituais, políticos, militares, enfim, e agora a gente pode dizer que talvez o poder das grandes corporações. Então, assim, o quanto essa comunicação com a IA também não faz a gente meio que, digamos, se esquecer, né, do que para nós realmente é a nossa história verdadeira, a nossa história real, e o quanto isso faz a gente se afastar daquilo que a gente tem de mais profundo. Então, agora com a passagem de Júpiter em Câncer, e se a gente for falar de 2025, né, um ano 9 agora, no mês 6, né, enfim, 9, 6, e falar muito dessa questão também da ancestralidade, da ancestralidade espiritual, quanto agora nesse período a gente está distante realmente da nossa consciência espiritual do coletivo e o quanto a gente está sendo, né, o quanto a gente está se deixando ser levado pelo mau uso, né, ou por um uso indevido, ou simplesmente pela necessidade de uh, se sentir anestesiados, dopados, por se sentir, enfim, extasiados, né? E a gente pode até dizer, será que o futuro também não é, a próxima grande droga do futuro também não é, se é que já não é a droga do presente, né? A dependência da inteligência artificial para fugir da realidade, será que não é esta a nossa nova droga? Enfim, fica aí o aviso, né, aos navegantes. A gente ainda vai produzir mais conteúdo, falar mais um pouco disso aqui com base, né, um viés talvez mais espiritual. Se gostou do conteúdo, enfim, dá o joinha aí, dá o clique, né? Enfim, se alguém aí quiser navegar um pouco mais nisso, quiser, enfim, né, marcar um atendimento, quiser olhar para isso e, lógico, para outras temáticas aí dentro do nosso conteúdo, né? Enfim, um atendimento com mapa, com apometria, enfim, né? Estamos aqui justamente para isso. Pessoas, né? Se gostou da temática, vem com a gente. Vamos para o próximo vídeo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos.